Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez eu decidi fazer um vídeo que eu gostaria de ter assistido há alguns anos atrás, quando eu estava passando por uma situação muito difícil que eu já contei para vocês. Recentemente eu fiz um vídeo contando num bate-papo como que eu saí da pobreza, contando as dificuldades que eu vivia, de não ter dinheiro para comprar remédio para as minhas filhas, de muitas vezes não ter dinheiro para comprar pão. E realmente, assim, é uma situação muito difícil viver com o dinheiro contadinho, de realmente precisar de uma medicação ou precisar de uma coisa básica e você não ter dinheiro para essa coisa básica, né? Eu já misturei mucilon, leite com água para fazer o leite render para a mamadeira das minhas filhas, e é muito ruim estar nesse lugar, né? E aquele vídeo foi um vídeo bem descontraído, onde eu não criei nenhum tipo de roteiro, mas eu confesso para vocês que eu levei mais ou menos uns 2 anos para sair daquela situação de não ter dinheiro nem para comprar pão. Mas se eu tivesse assistido um passo a passo, porque quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente não sabe como fazer aquela coisa. Então, quando você cria um canal no YouTube, por exemplo, você não sabe o que você tem que fazer para dar certo. Você vai tentando, testando, ouvindo muita gente, assistindo muito vídeo, e aí você vai retardando o processo, né? Compra um curso ali, um curso lá, faz uma coisa, faz outra, até conseguir ter resultado. E para sair da pobreza não é diferente. Então, eu assisti muito vídeo, eu li muito livro, mas eu não conseguia mapear quais eram os passos que eu precisava dar. E se eu tivesse mapeado, eu acho que eu teria saído daquele lugar num período de 1 ano. Eu acredito que se eu soubesse o que eu vou dividir com vocês, assim, mastigadinho, eu teria saído de lá mais rápido. Então eu decidi, já que vocês gostaram daquele conteúdo, trazer 5 passos assim, bem detalhadinho. Então já pega um papel, uma caneta. Se vocês quiserem realmente sair de uma situação extremamente desafiadora, uma situação de falta em 2025 e mudar completamente a vida financeira de vocês, vocês não precisam assistir outro vídeo, tá? Eu tô falando real, assim, de quem já viveu nesse lugar de escassez e de falta. E se vocês seguirem esses 5 passos à risca durante todo 2025, pode ter certeza que vocês vão chegar no final de 2025 com dinheiro na conta e com muito mais paz, porque dinheiro é paz, né? É uma paz a gente ter dinheiro para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água, para comprar uma coisa que a gente gosta. Dinheiro é paz, dinheiro é liberdade, tá bom? Então, minha gente, vamos pro conteúdo. Bom, o primeiro passo, como vocês sabem, não vou nem contar como é a decisão. Então, se você tá aqui, eu acredito muito que você não aguenta mais viver essa escassez, você não aguenta mais viver essa falta, né? Então, vamos pro primeiro passo real. E o primeiro passo que eu daria para sair da pobreza em 2025 seria eliminar todas as despesas desnecessárias, tá? Gente, o que é a pobreza? A pobreza é a falta de dinheiro. Falta de dinheiro para comprar um remédio, falta de dinheiro para comprar um pão. Só que eu vou falar bem a verdade para vocês, tá? Muitas vezes na vida eu tive dinheiro para pagar algumas coisas e eu escolhi comer uma pizza. Eu escolhi comprar uma blusa, porque comprar faz a gente ficar feliz. E aí eu ficava naquela, não, amanhã Deus proverá. Então a gente vai começar eliminando todas as despesas desnecessárias para acabar com a falta. Então vamos imaginar que a quantidade de dinheiro que a gente tem é como se fosse uma caixa d'água. Então imagina que aqui tem uma caixa de água, tá? E você tem o seu trabalho. E o seu trabalho, você coloca dinheiro. Vamos imaginar que o seu trabalho é essa garrafinha de água, é a quantidade de dinheiro que você produz, certo? E aqui tem uma caixa de água. E aí você trabalha todo mês e recebe essa quantidade de dinheiro. E aí você coloca esse dinheiro para construir a tua riqueza nessa caixa d'água. Só que as despesas desnecessárias é como se essa caixa d'água tivesse vários buracos. E a minha caixa d'água, há muito tempo atrás, ela tinha muitos buracos, né? Então era o telefone que toda hora eu queria trocar, era roupa que eu queria comprar, era sapato que eu queria comprar. Então quais são os furos da tua caixa de água hoje? Às vezes você diz, não, mas eu compro só o necessário. Acho que também a gente tem que se olhar com verdade. Eu confesso pra vocês,
eu não comprava só o necessário. Hoje eu vivo com 3 pares de sapato, eu tinha 12 e eu continuava comprando. Eu tinha um guarda-roupa lotado de roupa, jaqueta de tudo quanto é cor, e eu continuava comprando todos os produtos que estavam na promoção. Eu tinha um monte de creme de cabelo, um monte de shampoo, um monte de condicionador, um monte de perfume, que às vezes eu nem usava. Então, quais são os buracos de que quando você trabalha e coloca esse dinheiro na caixa d'água, aonde que vaza? Porque essa caixa d'água nunca transborda, o dinheiro nunca transborda na tua vida. Por quê? Porque tem um monte de buraquinho que esse dinheiro tá saindo o tempo todo. Então não tem dinheiro que vença se tem um monte de buracos na tua caixa d'água. Você nunca vai ver essa sensação de ter dinheiro. Porque o dinheiro entra e tem um monte de buracos por onde o dinheiro sai. Então o primeiro passo seria eliminar todas as despesas desnecessárias. Então, como que eu fiz? Eu me proibi, já contei pra vocês, de comprar roupa. Porque eu tinha uma necessidade de comprar. Comprar qualquer coisa que tivesse que comprar. Tem uma calcinha pra vender. Eu quero. Eu preciso. Tem um perfume, uma Natura, um Avon. Eu quero. Eu tô vendendo não sei o que parceladinho. Eu quero. Tudo eu queria, tudo eu precisava. E a gente sabe que não precisa de tanto. Então, hoje eu tenho um shampoo, um condicionador, e olha que eu tenho dinheiro para ter mais shampoo e mais condicionador, mas eu não compro o que eu não preciso. Então, quando acaba um shampoo, eu vou lá e compro outro. Quando acaba o meu rímel, eu vou lá e compro outro. Por quê? Porque a gente não precisa ter 5 rímels. A gente não precisa ter 5 base para passar no rosto. A gente não precisa, eu tenho 3 cremes, mas um é de reconstrução, um de nutrição e um de hidratação. Mas eu não tenho 3, 4, 5 potes de creme de reconstrução. Eu tenho um hidratante de passar no corpo, inclusive ganhei das minhas filhas, não foi nem eu que comprei. Tenho um protetor solar. Então, quais são as despesas desnecessárias? Olha para a tua jornada de 2024, o que você comprou que você não usou? Que cursos você investiu que você não terminou? Se você não terminou, se você não usou, se você não fez, foi um buraquinho da tua caixa d'água que o dinheiro saiu que não precisava ter saído, que foi desnecessário, entende? Então, é como se agora, né, você tem a sua fonte de renda, o seu trabalho, você continua no seu trabalho, começa a botar dinheiro do seu trabalho nessa caixa d'água, e agora você vai começar a tampar esses buracos, começar a botar um band-aidzinho, e quando você começa a fechar esses buracos, você começa a ver que começa a sobrar um pouco mais de dinheiro. Então, quando eu me proibi e fiquei 2 anos, que eu disse, Daniela, você fez uma cagada aqui, né? Você vai ter que resolver, minha filha, porque se você que fez, eu ainda tinha uma dívida, né, de mais de 50 mil reais. Eu disse assim, querida, se você tem um monte de sapato, você não vai comprar mais nada. Você não vai comprar, que você não precisa de mais brinco, você já tem brinco que chega, você tem brinco que você nem nunca usou, você tem creme que você nem nunca usou, você tem sapato ali que você quase nunca usa. Então, assim, você não precisa comprar. Então eu me proibi por 2 anos. Se você ficar 2025 comprando só o essencial, só o necessário, o que seu cabelo precisa pra agora? Ele precisa de 30 potes de creme? De 10 potes de creme? Ele não precisa. Precisa lavar o cabelo no salão toda semana? Até porque, né, sair da pobreza que é a pobreza. Mas tem gente, tem pobre que é assim. Eu vou dizer pra vocês, tá? Eu trabalhei como confeiteira. E eu mesma ia lá entregar os meus doces. E muitas vezes eu chegava numa casa que às vezes não tinha piso, às vezes não tinha reboco. Mas vocês precisavam ver a encomenda que a pessoa fazia, tá? Era cupcake decorado com pasta americana, com a carinha da Peppa, com o rostinho do Mickey, com a carinha do Bob Esponja, bolo de 3 andares de pasta americana para se parecer pros outros. Quando eu digo cortar os buracos da caixa d'água, é de fato cortar. É não viver para se aparecer, é não viver para comprar roupa para mostrar que sempre tem roupa nova, não, é realmente viver com aquilo que você pode, tá? Isso vale reduzir o custo de vida e morar numa casa mais barata se você paga aluguel, tá? Isso vale você parar de comprar coisinha fiada. Não sei se hoje vende Natura fiada, acho que não se vende mais hoje Natura e Avon fiado, né? Acho que não, assim, mas essa necessidade de sempre estar comprando, não compra, você não precisa. É desodorante? Compra um desodorante. Quantos cremes o seu cabelo precisa pra agora? Pra fazer a maquiagem, quantas bases você passa por dia? É uma só? Então pra que ter 5, sabe?
Então começa a cortar as despesas desnecessárias, aquilo que você usa o seu dinheiro que você não precisa. Se é curso, que hoje a gente vive num mundo digital, eu tendo muita gente que tem um monte de curso que não usa, né? Eu me lembro que nessa época que eu me proibi de comprar um brinco, uma rasteirinha, uma blusinha, uma calça, não comprava nada. Eu fui convidada para ser madrinha de um casamento, eu contei isso pra vocês. E o meu presente foi uma lixeira. E eu ainda escrevi um textinho, eu disse assim, olha, eu estou dando essa lixeira para vocês deixarem aqui tudo do passado, que vocês ainda remoem e que já passou e que precisa ser jogado no lixo e passar, para que a relação de vocês possa caminhar daqui para frente, que o passado possa ficar no passado e que vocês possam jogar o passado no lixo. Eu ainda escrevi isso. E aí o meu ego gritou, cara, você é a madrinha, como é que você vai dar uma lixeira de inox da Havan? Você tem que dar uma geladeira, você tem que dar um fogo. Em outros tempos, a Dani, vaidosa, a Dani, ai, o que os outros vão falar? Nesse casamento, não foi nesse, foi num outro, de uma outra amiga que casou, a Amanda. A Amanda casou, ela fez uma festa, as meninas foram pro salão, pagaram maquiagem, alugaram vestido. Eu não tinha dinheiro pra alugar vestido. Eu não ia me endividar pra alugar vestido. Eu tava nesse movimento que eu tô falando pra vocês entrar. E eu, sabe o que eu fiz? Eu botei uma calça social. Eu botei uma blusinha de regata e eu botei um turbante na cabeça, fiz um coque com o meu cabelo, fiz um turbante, fiz uma maquiagem eu mesma e fui. Era mais importante o vestido que eu ia estar, a roupa que eu ia estar, ou eu ir prestigiar o casamento da minha amiga. Então, às vezes, tem coisas que a gente compra e que a gente quer por pura vaidade, porque precisar mesmo, não precisa. Não precisa. Então hoje eu vejo que eu fiz muitos empréstimos que eu não precisava, só porque eu queria e sabia que era fácil fazer empréstimo, sabia que tinha um empréstimo terminando e aí eu conseguiria renegociar e conseguiria pegar um pouco mais de dinheiro, aí eu pegava um pouco mais de dinheiro, comprava coisa que eu não precisava com esse dinheiro do empréstimo, aí tinha feito mais uma dívida. Então tem muita coisa que a gente compra, muita coisa que a gente faz que são buracos abertos numa caixa d'água. E não tem trabalho que vença, porque você tem um trabalho, você bota dinheiro na caixa d'água, mas você tem um monte de buraco que esse dinheiro sai. Então, na minha caixa d'água já teve buracos que foi uma necessidade de todo final de semana estar com uma roupa nova pra ir pro pagode. Já foi todo final de semana ter dinheiro pra botar os meus baldinhos de cerveja lá no pagode que eu ia. Todo final de semana eu tinha que sair. Então já teve buracos que foi essa questão mesmo de consumismo, trocar celular, todo ano trocar de celular, toda vez que saía um sapato novo, uma tendência nova ter que comprar. Isso é supérfluo. Precisar, a gente não precisa. A gente precisa ter uma roupa pra vestir, que não pode ser sem roupa, né? Mas se você já tem roupa, não precisa comprar mais, né? Então, começa a fechar os buracos da tua caixa d'água. Só esse movimento você já vai ver que vai sobrar um pouco mais de dinheiro. E aí a Dani, que sempre dizia, nossa, eu não tenho dinheiro pra pagar minhas contas, nossa, eu não tenho dinheiro pra pagar minhas dívidas. Na verdade, eu tava me enganando. Por quê? Porque quando eu tinha dinheiro, ao invés de fazer o que precisava ser feito com o dinheiro, eu ia lá e fazia outras coisas. Então, quando eu comecei a cortar os gastos e viver só com o essencial, viver só com o necessário, eu comecei a perceber que sobrava mais dinheiro. Então observa, porque às vezes a gente reclama que não tem dinheiro para comprar pão, eu reclamava muitas vezes, mas às vezes eu era aquela pessoa que comprava um fiadinho na Natura, um parceladinho no Avon, ia no mercado e comprava mais shampoo do que... E aí é um exercício de autodomínio. E a própria Bíblia diz que autodomínio é um fruto do Espírito. Autodomínio é domínio de si mesmo. Tudo que é auto tá falando de eu, né? Dominar a si mesmo. A gente é o nosso maior inimigo. Quando eu comecei a dominar os meus impulsos, a minha vontade de renovar o empréstimo, de comprar coisa financiada em longos períodos, eu comecei a perceber que eu não precisava das coisas e cada vez foi ficando mais fácil, tá? Então, fechar os buracos da sua caixa d'água, diminuir os furos de por onde o dinheiro sai, é um primeiro passo, tá? Então anota, aonde que o teu dinheiro tá indo? É iFood? Olha, é açaí? Eu tô fechando alguns buracos também aqui pra realizar o nosso desejo de comprar imóveis pra Airbnb, né? Pra investir em imóveis de Airbnb. Então a gente também tá fazendo esse movimento. A gente não tá, né, não vive a escassez, a pobreza, de não ter dinheiro pra comprar pão e tal.
Mas a gente tá fechando também os buracos da nossa caixa d'água, porque tem coisas que a gente usava o dinheiro que não precisava comer açaí um monte de vezes na semana, não precisava pedir lanche todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Quais são os teus buraquinhos? Então começa a fechar, tá? O segundo passo que te ajuda também a realizar, eu tô suando aqui, né? O primeiro buraquinho é elimine todas as distrações. Calma que eu vou explicar. Em 2025, o que você pode fazer? Eliminar tudo que faz você gastar mais. É muito interessante, né? Eu tô um tempo fora do Instagram, eu tô fazendo post lá, mas eu não passo tempo, não sigo ninguém, eu não consumo o Instagram. Mas quando eu consumi Instagram, era tanto anúncio, era tanta propaganda, que em algum momento você acaba se sentindo tentado a comprar algum anúncio, alguma coisa que aparece de propaganda pra você. Ou alguém que você tá seguindo, que tá oferecendo um whey, ou alguma vitamina pro cabelo, ou um curso X, YZ. Né? Então tem gente que a gente segue que todo dia oferece alguma coisa que alguma hora dá vontade da gente comprar aquelas coisas tudo. Então, eliminar as distrações é parar de consumir coisas que vão fazer com que você sinta vontade de gastar. Eu vou dar um exemplo sobre distrações. Quando eu queria parar de fumar, toda vez que eu tomava café ou toda vez que eu tomava cerveja, eu sentia gatilho de vontade de fumar. Parece que café e cigarro combina, cerveja e cigarro combina. E quando eu bebia, eu fumava muito mais, assim, uma carteira de cigarro e ia brincando. E quando eu entendi que esse café e essa cerveja me dava gatilho pra sentir vontade de fumar, o que eu fiz? Eu fiquei algum tempo sem tomar café e sem tomar cerveja, pra conseguir parar de fumar. E aí, depois de um tempo, eu consegui voltar a tomar café sem sentir vontade de fumar e tomar cerveja sem sentir vontade de fumar. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas coisas na tua vida hoje que elas te dão gatilhos pra gastar. O aplicativo, de repente, da Renner, da Riachuelo, da Zara, né? O sitezinho que você fica entrando, ou o vídeo de comprinhas que você assiste da blogueira XYZ sobre as tendências de moda. Existem algumas coisas que fazem com que a gente esteja predisposto a determinados comportamentos. Hoje eu consigo consumir muitas pessoas, o meu gatilho antes era curso, eu achava que todo curso que a pessoa me mostrava o que eu precisava. Então eu já tive minha fase a louca dos cursos. Esse ano acho que eu comprei 3 cursos no máximo o ano inteiro. E eu posso consumir muito conteúdo que eu não me sinto vontade de comprar curso, de comprar aula. Eu tô um pouco cansada. Antes eu comprava tudo quanto é mentoria. Uma necessidade de comprar, né, Daniela? Eu só troquei, né? Troquei da roupa pros cursos. Então chegou um momento que eu disse, ai não, chega. Primeiro tem que aplicar isso aqui. Aí eu comecei a fazer esse exercício comigo. Daniela, você só vai comprar outro curso quando você terminar esse. Se você terminar esse, você tá pronta pra comprar outro. Agora eu já terminei os últimos que eu comprei, mas eu também não tô com vontade de comprar outro curso, não tô com vontade de usar dinheiro porque eu não vou fazer e também não tô com tempo pra fazer. Então, elimine as distrações. Eu não tô falando que é pra sempre, entende? Mas quem é a pessoa que você consome, que você assiste, que te dá vontade de sempre estar comprando alguma coisa? Qual é os aplicativos que você tem no celular? Pode ser um iFood da vida, pode ser um aplicativo da Zara, pode ser um aplicativo da Renner, que você vira e mexe, tá ali, se sente tentada a ver a promoção, a nova coleção, que de fato não é essencial e que você não precisa. De repente, tem uma amiga que ela adora carro, ela diz, Dani, meu ponto fraco é carro. Ela fica olhando os carros. E tem uma outra amiga, Lara, ela falou, amiga, eu tava doida pra trocar meu carro, mas aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou descapitalizar, olha a palavra, não sei quantos mil, 50 mil, pra comprar um carro, né, tirar 50 mil do nosso patrimônio pra investir num carro que não é um investimento. Aí eu mudei de ideia e tal. E aí, para de alimentar essa ideia, para de ficar visualizando o carro, que você não vai sentir mais vontade de comprar carro. Para de ficar procurando banco pra fazer empréstimo, procurando taxa de juros. Por quê? Porque se você parar de alimentar isso, você para de procurar o caminho do empréstimo. E aí, isso você libera espaço para usar com outras coisas. Então, o segundo passo seria elimine as distrações. Se é o aplicativo da Shein que faz você querer comprar tudo, tira o aplicativo da Shein. Se é o da Shopee, se é o do Mercado Livre, se é, sei lá, eu não sei qual é o teu calcanhar de Aquiles, eu não sei aonde que sabe? Tira do teu campo de visão. Eu amava café. Só que eu entendia que o café não ia me ajudar a parar o cigarro. Então, por um tempinho, vamos ficar sem tomar café? Vamos ficar. Pra quê? Até que eu me fortaleça
até que eu consiga desenvolver esse autodomínio, que é esse fruto do espírito, e tomar um café sem me render à vontade de fumar. Então, quais são as distrações que você precisa eliminar? De repente, as tuas distrações é os encontros com as amigas. Quando eu ia me encontrar com as amigas, às vezes eu já não tinha mais dinheiro para ajudar, para comprar uma cerveja, para comprar um negócio, né? Porque eu tava numa situação ruim. Mas aí eu senti uma necessidade de comprar uma roupa, porque todo mundo tava, a comparação, né? Sempre com uma roupinha nova, sempre falando do pagodinho tal que ia ter. Então, às vezes, você vai ter que eliminar os contatos com as pessoas. E aí, as distrações também entra isso. Por quê? Porque o nosso tempo tem 24 horas. Nós duas temos as mesmas 24 horas. Vamos imaginar que em 2025 você pega as suas 24 horas e você fica assistindo Netflix. Todos os dias no seu tempo livre você assiste Netflix. Eu decidi eliminar a distração da Netflix, e isso foi verdade, tá? Eu parei de assistir novela, parei de assistir filme, parei de assistir série, parei de assistir tudo que era distração. E todo esse tempo que eu soltei de coisas que me distraíam de melhorar a minha vida financeira, eu foquei em aprender, né, sobre o dinheiro. E aí imagina que você passou 2025 todo, 365 dias, com as suas 24 horas que Deus te deu, com o teu livre-arbítrio, você assistiu Netflix. Eu, com as minhas 24 horas, com o meu livre-arbítrio, eu peguei com o meu tempo livre e fui aprender investimentos, fui aprender sobre o dinheiro. Quando chega no final do ano, o que cada um vai poder botar pra fora? Você vai poder compartilhar suas experiências de filmes e eu vou poder compartilhar minhas experiências com dinheiro. A pessoa que ficou 365 dias no ano aprendendo inglês, quando ela chega no final de 2025, ela sabe uma nova língua, ela sabe um pouco mais que ela não sabia no começo de 2025. Então, eliminar as distrações é algo muito sério, porque às vezes a gente se distrai com coisas que a gente poderia estar usando para resolver um problema que a gente tem na nossa vida. Então, o segundo passo é: o que te distrai da prosperidade? O que te distrai de ser uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais abundante? Tira do teu dia, tá? Porque aí vai sobrar tempo. E é a mesma coisa o exemplo da caixa d'água. Vou usar o exemplo meu. Eu botei o dia todo pra dentro banana. Tem como eu vomitar feijão? Não tem. Se eu botei o dia todo pra dentro como criar um canal no YouTube, como editar vídeo, como investir, eu tenho como botar pra fora investimento? Criar um canal? Tenho. Por quê? Porque eu botei isso pra dentro de mim. Então, se você quer ver virar comportamento algo na sua vida, coloque pra dentro de você, primeiro na sua mente, né? E aí você vai ter bagagem pra colocar pra fora. Mas precisa ter espaço. E pra isso a gente precisa eliminar as distrações. Tire tudo aquilo que te desvia do foco de ter mais dinheiro. O terceiro passo que eu daria para sair da pobreza em 2025 é fazer uma nova fonte de renda. Então, lembra da nossa caixa d'água? Então, você tinha um trabalho ali, né? E aí você botava dinheiro pro seu trabalho. Só que nunca sobrava dinheiro. Por quê? Porque tinha um monte de furos. Só que agora você fechou todos os furos da sua caixa d'água e você já tá vendo o dinheiro sobrar um pouquinho mais, certo? Beleza. Tá entrando dinheiro ali. Uma nova fonte de renda começa pouquinho. Então, eu ia procurar alguma coisa para vender. Eu já vendi brigadeiro, já fui confeiteira. Ai, Dani, mas eu não sei fazer. Gente, eu também não sabia. Eu nunca tinha rolado brigadeiro na vida quando eu decidi ser confeiteira. O fogão da minha casa funcionava só 2 bocas. Eu não tinha batedeira planetária, eu não tinha carro para fazer entrega. Eu nunca tinha comprado na vida uma pasta americana. Só que eu me tornei uma confeiteira que fazia bolo de pasta americana, de 2 andares, de 3 andares, bolo de Peppa Pig, do Minions, do Mickey, alfajor, cake pops, nugget cake. Até os meus 18 anos eu nunca tinha acendido um fogão, ligado um fogão, porque minha avó não deixava eu chegar perto do fogão. O que eu quero dizer com isso? Porque o não sei não é uma justificativa para você não evoluir. O não sei é só uma informação de algo que você não sabe. E que hoje, na era da internet, a qualquer momento você pode abrir um vídeo no YouTube e aprender. E foi assim que eu aprendi a fazer brigadeiro, com um vídeo no YouTube. Não foi fazendo uma faculdade de gastronomia, não foi fazendo um curso de cake design, porque eu não tinha dinheiro. Eu tava com a minha última parcela do seguro-desemprego, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha vaga pra minha filha na creche para poder trabalhar fora.
Então, o que eu posso fazer de dentro da minha casa com uma bebezinha de 3 meses? Brigadeiro. E eu abri um vídeo, comprei um leite condensado, comprei uma lata de Nescau, que eu fazia com Nescau no começo, e uma colherzinha de margarina. Mexi, não conseguia o ponto de rolar, botava na geladeira para ele ficar mais durinho. Comprei umas forminhas, fiz umas fotos, postei no Facebook, na época eu tinha Facebook. Fui na gráfica, fiz uns panfletos que eu paguei 35, 40 reais na época. Saí com a minha filha no carrinho, fui distribuindo os panfletos na casa das pessoas, falando que eu fazia brigadeiro para vender. Mas eu não era confeiteira até aquele momento. Eu nunca tinha enrolado um brigadeiro até aquele momento. Eu não tinha feito uma faculdade de gastronomia até aquele momento. Eu nunca fiz até hoje, na verdade. Mas foi com um vídeo de YouTube gratuito que eu aprendi a fazer brigadeiro. Depois eu aprendi a fazer bolo. Depois eu aprendi a fazer bolo de pasta americana. E quando eu comecei a vender, que o dinheiro começou a entrar, eu comecei a investir em curso. Aí eu fiz curso de cake design, fiz curso de cake pops, de nugget cake, que é o bolo pelado. E aí eu comecei a aprender com profissionais. Mas eu comecei aprendendo do jeito que dava com o YouTube, que era tudo que eu podia. E no YouTube tem muita coisa. Então, aprenda a fazer algo, porque dinheiro é troca, né? Dinheiro é servir. Você entrega algo que alguém precisa. Tem uma mãe que vai fazer a festa do filho, ela não tem tempo para enrolar brigadeiro. Ela vai contratar o seu serviço, alguém que enrole o brigadeiro para ela. Então, dinheiro é só você entregar algo que alguém precisa. E eu não tô falando aqui nem de criar canal no YouTube, eu não tô falando nem de você ir pro digital, eu tô falando de você fazer alguma coisa no seu tempo livre para vender. Então eu tenho uma mentorada que eu gosto muito, da Maíra, eu sempre falo dela pra vocês, ela dava aula em 2 escolas. E quando a gente começou o projeto dela na internet, foi uma renda extra, ela chegava às 6 horas e ela ia criar conteúdo. Às vezes ela ficava até meia-noite, no outro dia ela tinha que dar aula de novo. E trabalhava em 2 lugares. Eu tive uma mentorada que ela passava o dia inteiro trabalhando no hospital. Quando ela chegava à noite em casa, é que ela ia gravar o conteúdo pros vídeos dela. Depois de passar o dia inteiro trabalhando no hospital, vendo um monte de coisa, ouvindo um monte de coisa. Quem quer dá um jeito. Então, o terceiro passo que eu daria é, eu faria uma nova fonte de renda. Por quê? Estamos com a nossa caixa d'água aqui, os buraquinhos dos excessos começaram a ser fechados. Antes entrava só o dinheirinho que você já faz hoje, agora começa a entrar um pouquinho mais. Porque no começo do teu negócio, do que você vai vender, vai ser um pouquinho. Você pode fazer unha, eu já fiz unha pra vender. E aí, pra vender pras pessoas, né? Uma unha bonita. E aí eu fui me aperfeiçoando, comecei a fazer unha decorada, comecei a aprender a fazer bandeira do Brasil, comecei a fazer coisa que ninguém fazia. Começava toda semana, tinha gente querendo fazer unha comigo. Eu já fiz faxina também, e não tem problema nenhum. A moça que limpava o nosso apartamento, ela cobrava 200 reais. 200 reais numa faxina, às vezes ela saía 3 horas da tarde. 5 faxinas por semana é 1.000. 2 semanas, 2.000, 3 semanas, 3.000, 4 semanas, 4.000. E ela tinha kitnet para alugar, ela investia no imóvel dela. Então, quando a gente começa no brigadeiro, obviamente não tinha muita cliente. Era só mais um pouquinho que entrava, né? Era um pouquinho. Só que aí eu continuei alimentando e colocando energia. Tirei as distração de ficar no grupinho do WhatsApp jogando conversa fora, de ficar assistindo um monte de coisa que não ia me levar pra lugar nenhum. Comecei a me dedicar pra isso aqui, coloquei a energia nisso aqui. Daqui a pouco, esse copinho aqui, ó, dessa pessoa que não tinha carro pra fazer entrega, que tinha um fogão que funcionava só 2 bocas, que não tinha batedeira planetária, que não tinha forno elétrico, não tinha, tá? Esse copinho aqui, que eu vendia uns brigadeirinhos, virou uma jarra. Isso começou a encher minha caixa d'água. Eu comprei um carro, eu comprei batedeira planetária, eu comprei forno elétrico, eu comecei a viajar para fazer curso de confeitaria. Por quê? Porque eu comecei a colocar energia naquilo ali. E até eu estar, a minha filha nascer, né, que ela tinha 3 meses, quando eu decidi fazer bolo para vender, eu trabalhava fora. E quando eu trabalhava fora, sabe o que eu fazia? Eu saía no final de semana, fumava pra caramba, morava sozinha, não tava nem aí pra nada, trabalhava, fazia o meu, mas não pensava em ter dinheiro, não pensava em enriquecer, eu só pensava em ter dinheiro pra sair final de semana, e essa era a minha vida. Então, porque as pessoas que eu andava também desejavam só isso. Quando eu eliminei as distrações, as conversas fiadas, e as pessoas com aquela mentalidade que continuam naquele mesmo lugar, eu comecei a focar no meu negocinho, ter tempo, porque sobra tempo pra caramba quando a gente tira as distrações. E o meu negócio virou isso aqui, gente. Eu participei de feira, de eventos pra noivas, uma das maiores feiras de Blumenau.
Eu tinha filas de gente querendo os doces. Eu tinha minha agenda fechada 4 meses pra frente e já não fazia mais esforço pra vender. Isso aqui começou assim. Então, o terceiro passo que eu faria mais uma forma de fazer dinheiro. Por quê? Porque você vai começar a encher a sua caixa d'água, além daquilo que você já tá fazendo, você vai ter outras coisas, e aí você vai ter mais dinheiro entrando. E não vai ter tanto dinheiro saindo. E aí você vai começar a sentir um pouco mais de liberdade. E aí você vai se sentir tentada a comprar aquele brinquinho, aquele Avonzinho, aquela Natura, aquele perfume, aqueles cremes todos. Ai, agora eu tô rica, tenho dinheiro sobrando. Não, aí você continua no passo 1. Eliminar os excessos, todas as despesas desnecessárias. Não é porque começou a entrar mais dinheiro, senão você nunca vai sair da pobreza. Porque você começa a fazer mais dinheiro, e aí você começa a abrir os furos da tua caixa d'água, que foi exatamente o que eu fiz depois da confeitaria. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, né? Eu falei, caraca, é dinheiro todo dia, toda hora. Meu Deus! Ó, fui abrindo furo. Vamos sair, vou comprar uma blusinha, vou comprar... E furinho... Daqui a pouco eu tava trabalhando pra vencer todos esses furos de novo que estavam abertos e comecei a ficar muito doente. Então eu tinha que trabalhar pra dar conta de todos esses furos abertos e era muito cansativo, porque eu tinha muita conta, eu tinha muita despesa. E aí o dinheiro tava saindo, mas o dinheiro tinha que entrar pra poder sair. E aí eu comecei a virar a noite pra trabalhar. Comprometi minha saúde, não parava mais pra almoçar, não parava mais pra tomar um café direito. E eu fui ficando doente, fui desenvolvendo transtorno de pânico e ansiedade, comecei a tomar remédio faixa preta, comecei a ficar depressiva, remédio pra sorrir, remédio pra ficar acordada, remédio pra desligar a mente, remédio pra ligar a mente, comecei a ter crise de ansiedade, comecei a desmaiar na rua. E o corpo não aguenta, né? Por quê? Porque eu tinha uma caixa com muitos furos. E pra dar conta de todos aqueles furos, eu tinha que rebolar. Então, quando esse segundo copinho, que pode virar uma jarra, começar a entrar dinheiro assim, mantenha fechado em 2025 as despesas desnecessárias. Continue vivendo com o básico, com o necessário, com aquilo que você precisa. E aí você vai ver o que é ter dinheiro. Porque se você começar a ganhar mais e começar a abrir os teus furos, começar a fazer empréstimo, começar a trocar de carro, começar a trocar de celular, você vai ver que você vai continuar ganhando mais, mas a sensação de pobreza vai continuar fazendo parte da sua vida. Por quê? Porque você aumentou os seus ganhos, mas você também aumentou as suas despesas. E você vai continuar o quê? Sendo pobre. Por quê? Porque você vai continuar sem dinheiro. Porque tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Tá bom? Então, o terceiro passo. O que você pode vender? O que você pode fazer? Salgadinho? Brigadeiro? Bolo? Unha? Fazer uma faxina? Criar um projeto na internet? Vai demorar um pouquinho mais pra te fazer dinheiro? Mas uma hora vai rolar, tipo a minha mentorada, com 6 meses ela tava fazendo 10 mil, tá? Mas não é pra todo mundo, não é com todo mundo que isso acontece. Vai depender do nível de compromisso, vai depender de muita coisa. Então, mas tem coisa que você fizer agora, você vai conseguir. Cílios, você vai fazer um curso de cílios pra botar cílios, você vai fazer sobrancelha nas pessoas. O que você vai aprender a fazer que você vai vender, que você vai oferecer, olha, o que você precisa? De uma unha, de uma casa limpa? Você vai virar uma personal organize, que organiza os armários das pessoas e deixa os armários da pessoa tudo bonitinho, que ela chega e ela encontra todas as blusas dela onde ela precisa. Ou organizar os armários da cozinha. Você vai trabalhar de babá, você vai ser recreadora. O que você vai fazer de renda extra no tempo que te sobra para melhorar e encher mais a sua caixa d'água para que você tenha essa reserva de dinheiro aí, tá? Então esse seria o terceiro ponto que eu faria, uma renda extra. O que mais eu posso oferecer? E isso eu sempre faço até hoje, tá? Eu tô sempre criando produto, eu tô sempre criando negócio, eu tô sempre inventando coisa para fazer dinheiro, tá bom? Então esse é o terceiro passo para você dar em 2025. O quarto passo, porque vai dar uma coceira, né? Meu Deus, tá sobrando dinheiro, eu tô rica, preciso gastar. Seria guardar no mínimo 10% de tudo que você ganha. Tão importante quanto o dinheiro que entra, tá? É para onde o dinheiro que sai, mas também o dinheiro que fica. O dinheiro que fica é tão importante quanto o dinheiro que entra, quanto o dinheiro que sai. O dinheiro tem que sair mesmo, tá?
porque a gente tem que fazer a economia circular. O teu dinheiro que você sai, que você compra no mercado, paga o funcionário, bota o dinheiro, o leite, o pão na mesa daquele funcionário. O tênis que eu compro, por mais caro que ele seja, numa loja, ele paga o salário daqueles funcionários da loja e bota o leite, o pão na... Então o dinheiro ele tem que voltar, tá, para a economia, mas não precisa voltar tanto. Mas tenha um dinheiro guardado. Eu me lembro muito que quando eu era da igreja, eu era dizimista, né? E eu dava 10% de tudo que eu ganhava. E eu me lembro que eu trabalhava muito, eu sou muito empreendedora desde cedo, né? Sacoleira, vendia bolsa, vendia um monte de coisa, vendia prata, eu já vendi de tudo nessa vida. Eu tirava os 10%, eu me lembro de fazer bolinhos, assim, de dinheiro, né, do dízimo. E quando a gente olha pro 10%, meu Deus, parece muito, né? Mas assim, ó, esquece, não fica olhando para aquele dinheiro, porque se você ganhou, se você tá dando R$1.000 de dízimo, né, eu não tô falando pra dar o dízimo, só tô dando um exemplo, você tá entrando 10 mil, então se você tá guardando 10%, 10% é muito pouquinho do que você ganha. Então começa a criar esse hábito de se pagar. Olha, isso aqui é pra minha versão do futuro não ficar preocupada, não ter dor de cabeça, para que a minha versão do futuro tenha paz, né? Hoje a gente guarda 30% de tudo que entra, assim, né? A gente faz esse exercício, entrou, 30% a gente guarda. A gente já tira de tudo que entra, assim. Mas você pode guardar 10%, só para você desenvolver o hábito. O hábito é aquilo que a gente faz automático. Escovar os dentes, né? Pentear o cabelo e tal. Então isso é um hábito. Então se você criar o hábito de guardar dinheiro, vai chegar um dia que você não vai saber viver de outra forma, porque você sempre vai guardar dinheiro. Então, desenvolver esse hábito. É 10% em 2025 de tudo? Ai, Dani, mas um dia eu precisei. Não, deixa lá. Encontra outro jeito, vende mais um pouquinho do teu brigadeiro, do teu salgadinho, não sei. Faz dinheiro, mas deixa aquele dinheirinho guardado. Então, o quarto passo que eu faria era guardar, eu nem iria 30%, tá? Porque quem tá numa situação crítica, 30% realmente é muito. Mas 10%. 10% de tudo que entrar na tua mão em 2025, você vai se pagar primeiro. É o dinheiro que fica, tá? Então tem o dinheiro que entra, que você vai ter que pensar em aumentar esse dinheiro que entra, diminuir o dinheiro que sai e conservar, né? Deixar um pouco pro dinheiro que fica. Então esse seria o quarto passo, tá? E o quinto passo que eu daria em 2025 para sair da pobreza seria nesse eliminar as distrações, as conversas fiadas e tal, vai sobrar um tempo. E quando você não tiver na sua renda extra, né, alimentando o seu novo negócio ou alimentando o seu negócio atual, eu estaria aprendendo mais sobre dinheiro. Eu estaria consumindo conteúdos sobre dinheiro, lendo livros sobre dinheiro, assistindo vídeos sobre dinheiro, assistindo série. Tem uma série na Netflix que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou ver se eu acho e boto aqui pra vocês um print da série, que é sobre dinheiro, várias pessoas endividadas em situações difíceis que mudaram os comportamentos e mudaram os seus ganhos, a sua realidade financeira. Tem vários cenários diferentes, tem casal que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então é uma série que vale a pena assistir, eu já assisti. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de consumir conteúdo sobre dinheiro, porque dinheiro é uma necessidade, a gente não vive sem dinheiro, a gente precisa de dinheiro, a gente mora, né, vive num país capitalista, então tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre, né? Então, se você tem que cozinhar, você tem que aprender a fazer comida, a menos que você tenha dinheiro para pagar alguém para cozinhar para você. Então, dinheiro é uma coisa importante. A gente precisa de dinheiro para viver. Então, o quinto passo que eu faria em 2025, essa energia que eu colocava em assistir novela, e foi o que eu fiz, só que eu não fiz tão mapeado, porque eu não sabia o passo a passo, eu tava ali me debatendo como Siri na lata. Essa energia que eu colocava assistindo novela, indo pra conversa, jogando conversa fora, passando tempo no WhatsApp, eu comecei a aprender sobre dinheiro, aprender sobre fazer dinheiro, como o dinheiro funciona, sobre investimento. E isso vai fazer você se empoderar tanto, isso vai fazer você querer investir, isso vai fazer você encontrar outras formas de fazer dinheiro mais rápido e com mais velocidade, que foi o que aconteceu comigo. A tua mente vai abrindo, tá? Então, o quinto passo que eu daria em 2025 seria aprender mais sobre dinheiro, tá? Inclusive, agora eu vou vender o meu peixe, né? Porque no dia 8 de janeiro a gente vai abrir o Clube do Dinheiro.
que é um produto da Academia da Criação, né, que é a nossa empresa, que vão ter conteúdos toda semana, vai ter aula lá sobre dinheiro, para desenvolver a mentalidade do dinheiro, onde eu vou compartilhar, né, com as minhas alunas, com quem tiver interesse, aquilo que eu aprendi sobre dinheiro e venho aprendendo sobre dinheiro para que você possa prosperar. Então, tudo aquilo que você não sabe, você precisa aprender, tá? E não tô falando que você precisa estar no Clube do Dinheiro para aprender sobre dinheiro em 2025, mas eu estou dizendo que você precisa aprender, não precisa ser no Clube do Dinheiro com a Dani. Pode ser lendo Segredos da Mente Milionária, pode ser lendo Pai Rico, Pai Pobre, tá? Pode ser o livro do Primo Rico lá, do Zero ao Primeiro Milhão. Pode ser o livro Me Poupe, da Natália Arcuri, que é um livro excelente. Eu não consumo ela na internet, não me conecto, mas o livro dela é fantástico, né? O Me Poupe, da Natália Arcuri, que vai te ajudar a desenvolver o teu mindset de pensar em longo prazo. Então, aprenda sobre dinheiro, consuma conteúdo sobre dinheiro. Pode ser no Clube do Dinheiro, tá? E pode ser com conteúdo gratuito. E isso vai fazer que você chegue no final de 2025 com uma mentalidade que você não teria, porque se você não coloca pra dentro, você não tem, não é mesmo? Então, se você não alimenta uma poupança, você não vai ter dinheiro guardado. E conhecimento é a mesma coisa. Se você não coloca esse conhecimento do dinheiro pra dentro de você, você não vai ter esse conhecimento. Então, se você passar um ano fazendo isso, fechando buracos de onde o dinheiro sai, pensando em formas de fazer mais dinheiro entrar na sua caixa d'água, reservar uma parte desse dinheiro, 10%, eliminar as distrações, parar de seguir pessoas ou aplicativos, ou conversa fiada, ou coisas que te desviam do foco de ter mais dinheiro, e começar a colocar para dentro desse espaço que você liberou informação sobre dinheiro, é impossível você chegar no final de 2025 do mesmo jeito que você começou, tá? Só que vale lembrar, quando chegar no terceiro ponto ali, quando você começar a fazer alguma coisa para vender, você vai ver que você vai começar a fazer muito mais dinheiro do que você fazia. E aí vai dar uma sensação de riqueza e de querer gastar tudo que ganha. Lembra do passo 1, tá? Eliminar, viver com o essencial. E aí sim você vai chegar no final do ano muito melhor, tá bom? Então, se eu tivesse que me tirar da pobreza em um ano e eu pudesse mapear a minha jornada, o meu passo a passo, 5 passos essenciais para chegar ao final do ano com a minha caixa d'água cheinha ou mais cheia do que estava, seriam esses 5 passos que eu daria, tá? Eu desejo de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha expandido a sua consciência e principalmente, né, essa consciência de que as tuas escolhas, do que você escolhe consumir, do que você escolhe fazer, criar uma renda extra ou não criar, aprender uma nova profissão ou não aprender, qualquer coisa, isso depende de você. E uma escolha que você faz muda a sua vida, né? Escolher aprender a fazer brigadeiro, sem nunca ter enrolado brigadeiro, mudou completamente os meus ganhos financeiros, tá? Apesar de ter tido quebrar e tal, eu não posso negar que aquilo ali me fez conhecer o potencial que eu tenho dentro de mim e desenvolver habilidades de empreendedorismo que antes eu não tinha. Então, a qualquer momento você pode fazer escolhas diferentes. E qualquer escolha diferente que você faça, da que você sempre fez, você vai ter uma colheita diferente e uma consequência diferente, certo? Então é isso, se vocês gostam de vídeos assim, onde eu falo sobre dinheiro, pobreza, mentalidade financeira, clique em gostei, que é uma forma de saber. Se inscrevam por aqui e a gente se vê em muito breve nos próximos vídeos.